Pra constar, Atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. Fala, Mauro, que nós temos aqui. Rapaz, hoje nós temos aqui um luthier, músico, cara é fera. E o nome dele é Elvis Santos. Quem é Elvis? Fala, galera, bom dia, tudo bem? Aqui é Elvis que tá falando. Bom, estou à disposição aqui da rádio. Queria agradecer o convite aqui feito pelo Mauro, né, para estar aqui presente, e eu vim aqui para falar um pouco sobre minha trajetória, tanto musical quanto na arte da luthieria, né? Então, Ô Vitelli, Diga lá, irmão. você sabe o que é luthier, cara? Porque assim, eu sou meio... Eu ainda vou fazer a seguinte, ele depois vai dar uma nominata de luthiers aqui, porque eu conheço um camarada que estudou ginásio comigo, que fazia violino, ali no Conic. Tem o Haroldinho Matos, um senhor guitarrista que também é. Haroldinho eu conheço bem. Então, já ia fazer a provocativa. E tem um outro em Taguatinga, eu não estou lembrado do nome, mas, cara, é uma arte fora do comum, cara. Primeiro que o cara, além de trabalhar na questão da construção do instrumento, e você me corrija, Sim, tá? Da construção do instrumento, tem que ter toda na questão nem de formação, mas é a alma e na questão do ouvido para poder estar montando. Eu tinha um camarada que tocou inclusive com Elis Regina, que é o cara que pegava aqueles violões tonantes e transformava em algo que valia, né, a pena. E olha que naquela época o instrumento tonante era um instrumento ruim, e hoje eu posso te dizer que já é um instrumento muito bom. Pois é, mas você entendeu a minha Sim. provocativa. E o cara transformava, era rei da voz e tonante. Cara, audível, com a sonoridade perfeita, que ele ia mexer nos trastes, ele ia limar os trastes, essas coisas todas, porque já pegava o produto pronto. Mas o cara aqui, pelo que eu sei, viu, Mauro, ele começa da madeira, mano. É isso mesmo, cara? Eu começo a construir a partir do zero, né? Inclusive também da própria extração. Só que aí já entra num lance sustentável, né? Que é legal, que eu busco em locais assim que já tem madeira, já que a própria natureza dispensou, né? Eu busco muito isso, até porque hoje nós temos resinas excelentes, assim, temos como tratar a madeira de uma forma bacana para poder transformar e construir, né? Lógico que também a gente trabalha com a parte industrial, né? Que é desde o corte mesmo feito, da extração, que é o tipo do corte, que é para fazer o braço, que são, às vezes você usa 3 cortes diferentes, né? Também o corpo, às vezes você usa 2 cortes diferentes, ou às vezes 3 também, né? Então depende muito disso. Agora, instrumentos acústicos, aí já é um pouco mais sofisticado ainda, porque você tem o corte, a refinação do corte, o tratamento da madeira, dobramento, né, para poder ter a acústica do instrumento. Você traz na sua linha mais assim usual, quais são os instrumentos? Olha, a parte que eu gosto Você mesmo, é um baixista, né? Eu sou baixista, né? Então eu gosto de fabricar contrabaixos e guitarras. Tá. Eu então, não sou muito adepto do instrumento, de fabricar um instrumento acústico, porque você tem que ter um outro preparo na oficina, né? Assim, eu sofro um pouco menos do que o cara que fabrica um violão, por exemplo. Essa seria a pergunta, porque quando você fala de guitarra e contrabaixo, você está com um corpo maciço de madeira, Exatamente. né? Você não tem caixa de ressonância, que é ao contrário do violão, de uma viola, que você tem que fazer até dobradura, né? Exatamente. Com a madeira, para fazer a caixa, depois braço, que é outra questão, o braço base, né? E eu tô falando enquanto marceneiro, tá? Não tô falando como luthier, tá, cara? Então, e depois também aquele que você vai botar os trastes, né? Que tem que ser uma outra madeira diferenciada, né? Que a pessoa usava muito ébano, não sei como é que tá agora. Hoje a gente tem vários tipos. É porque a indústria, o modo de fabricar hoje é um pouco diferente, porque a gente tem que lidar com também a questão ambiental, né? Então a gente vê que, por exemplo, também pela questão do preço. Hoje em dia é inviável você comprar um pedaço de mogno, por exemplo, porque mogno
se eu não me engano, o metro cúbico de mogno é muito caro, né? Tanto mogno quanto ébano. Que madeira ébano, você usa? Olha, a gente volta no ébano, mas que madeira você usa? Para fabricação hoje, a gente tem muito. Eu uso pau-ferro para fazer escala. Né? E pau-ferro tem demais no eixo. Tem muito, né? E também, ou então jacarandá do cerrado, que também tem muito também. Jacarandá do cerrado tem um nome popular, né, cara? Não sei se você sabe, mas eu não sei, não estou me lembrando agora. Mas é o da folha roxinha, isso, com as sementes que o pessoal faz muito brinco. Isso. Né? E é do cerrado. Eu conheço mesmo assim. É porque tem muito madeira, tem muito nome, né? Por exemplo, isso. Assim, o próprio jacarandá mesmo, lá fora é conhecido como rosenwood, né? E tem também hoje em dia tem o jacarandá indiano, também, que também eles fazem extração de jacarandá lá, porque o clima... Mas isso é o quê? Fora do Brasil. Fora do Brasil, mas fruto daqui? Não acredito originário que é originário de lá. Porque nós temos da Bahia, nós temos o do Cerrado. Cada região produz um tipo de madeira climatizado para aquela situação. Jacarandá da Bahia aqui no DF, ele é muito suscetível a rachar, porque vem de uma região úmida, né? Então aqui é muito quente às vezes e também seco, né? Demais e tudo mais. Com relação a isso, Elvis, desculpa te interromper também, é fácil achar essas madeiras aqui? É exportação? Como é que você faz? Como é que é esse trabalho? Que você falou que hoje é um pouco diferenciado até por causa da questão ambiental. Como é que é essa produção aí para você? Olha, hoje é mais viável que a gente compre pela internet. Inclusive a gente compra até madeira pré-formada já, né? É mais fácil você achar. Porque eu particularmente prefiro comprar tem pela internet. Por quê? Porque você já pega uma madeira já certificada, né, tudo certinho, e é mais fácil com nota fiscal. Ou então também a gente consegue comprar nas madeireiras aqui, né? Só que aí já é um trabalho de garimpo, porque você tem que entra na onda da sonoridade, você tem que entender se aquela madeira está com a vibração correta, o tipo de secagem dela, se está correto, se ela foi armazenada certo, se ela não está empenada, né? Na internet é mais fácil porque você já pega a madeira já emparelhada, já tem tudo mais ou menos pré-pronto. Lógico, é mais fácil, é mais tranquilo, porém não é a garantia de sucesso, tá? Porque a gente lida com o fator clima, né? E manipulação, tem toda uma fórmula. A gente tem que quase uma química, né? Tem que saber química, física, matemática. Porque até a resina que você usa muda o som. Caraca, mano. Então, assim, essa resina você entra onde? Vou fazer uma pergunta aqui Resina é cola, né? Sim. Então, assim, a gente ou a gente compra as importadas dos Estados Unidos, né? Pela internet, ou então tem colas também aqui, feitas aqui no Brasil também muito boas. Né, que vai desde da cola epóxi, a própria resina epóxi. Ele tá falando porque eu não sei se ele é do tempo da cola de madeira, feita de tendão de boi. Sim. Que do violões eu tenho um antigão que era do meu sogro, do ex-sogro. Tá lá em casa, todo tortão, um de Jorge, né? E tinha uma sonoridade fora do comum, e ele é antigão, é coisa do início do século passado, velho. Inclusive o verniz também era feito de forma artesanal. Exatamente. Né? Ou era o asa de barata, né? Que era o goma laca. Goma laca ou o verniz mais industrial, né? Assim, tinha muita gente que usava resina de árvore, né? Também, como verniz e como cola também. Exatamente. Por que eu tô te falando dessa questão de uma resina industrializada hoje? É porque essas resinas feitas de forma natural, não que elas são resinas ruins, mas é porque hoje em dia a gente está muito avançado nesse lance de eu quero comprar uma coisa mais pronta. Então é muito mais fácil de você ter uma cola ali que te atinge ali rapidinho, você já resolve o problema rápido, do que você ter que ir na natureza. Igual eu estava lá fora conversando até com a outra convidada que vai vir aqui, a Tereza Canela. Né, que antigamente a gente falava bem assim, eu quero comer um frango, né? Aí você falava bem assim, eu tenho que comprar esse frango um mês, levar para minha casa, né, para engordar ele vai crescer um pouquinho, aí depois que ele tiver num ponto eu vou matar. Então você tinha que ter muita paciência,
né? Então hoje, com o processo de aceleração, que foi a industrialização, né, a gente consegue resinas hoje muito, muito boas. Você chegou a trabalhar com a goma laca, com asa de barata, não, era o nome? O asa de barata eu nunca trabalhei não, mas eu já cheguei a trabalhar com o goma laca. Mas você mesmo que preparava? Não, a gente já comprava pronto, né? Eu comprava comprava pronto, industrializado. A gente pegava a casquinha que parecia, porque é asa de barata, porque parecia uma asa de barata. Uma resina que você botava álcool, depois você ia ter todo o trabalho de liquefação dele, né? Liquidificar, né? E depois com algodão você passando em toda a madeira. Por que eu não agora hoje, é na pistola, né? Agora é na pistola, é muito mais rápido, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil pela questão da durabilidade também, né? Porque você inverniza um instrumento com goma laca, aquilo ali tem um tempo de vida útil. Sim. Né? Então, e ele modifica ao longo do tempo a tonalidade, a série de cores. E outra coisa também, sai na roupa, né? O pessoal reclama, porque muitos músicos, o cara tá tocando aqui, ela vai tocar quando sai invernizado com goma laca, quando olha a camisa tá toda amarelada e não sai aquela resina. Exatamente. Aquele amarelo fica entranhado. Então, Nossa. devido a muita reclamação disso daí, né? Mas a gente tem muito cliente tradicional mesmo, assim, que gosta de usar pintura com nitrocelulose e tal. Então, assim, que é da década de 70, que já foi depois do goma laca, né? Sim. Então, tipo assim, nitrocelulose hoje em dia ainda é usável, né? A gente usa um pouco menos, porque hoje em dia a gente usa muito resina de poliuretano, né? Que é a pintura de poliuretano, que é o PU, né? O famoso PU. Que é um verniz bicomponente que você aplica e em questão de 24 horas ele vira uma pedra, né? Então você lixa e faz o polimento ali e é tranquilo. E se o cara tiver tocando com o cinto e fazer uma ranhura, dependendo da profundidade da ranhura, a gente consegue lixar e polir e fica zerado de novo. Olha só. Então é muito mais fácil, né? Outra coisa também que ele não sai no corpo também. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque teve um incêndio no museu no Rio e um bombeiro que era luthier também, ele pegou toda a madeira queimada e que ainda tinha o cerne ainda interessante, que era madeira de mais de 100 anos, muito mais, né? E fez vários violões, inclusive até presente um pro Gilberto Gil. Cara, de um trabalho fora do comum, mas aquele bem artesanal mesmo, né? E aí você usa a gente já perguntou que tipo de madeira, né? E você trabalha com guitarras e contrabaixo. Já falou também na questão de onde encontrar essa madeira, cara. Material, ferramenta mesmo, você já pega uma mais industrial, aquela bem manual. Quando eu falei do meu amigo que fazia os violinos, era tudo manual. Eu tenho um primo também, ele fez, e tem o maestro Jorge Antunes, que tem um violino todo feito de palito de fósforo. Né? Hoje em dia, toca. Hoje em dia, é igual eu falo, né? O pessoal fala, você está gourmetizando a profissão, mas não é. É porque, por exemplo, é um sofrimento muito grande. Porque imagina, você vai fabricar um instrumento, hoje em dia em 2 semanas você consegue fabricar um contrabaixo. Antigamente eram 6, 7 meses, né? Então, tipo assim, a gente tem que entrar nesse mérito. Porque, primeiro, a profissão não significa que você vai sofrer, mas você tem que aprender todos os processos. Tá, eu sei trabalhar de forma artesanal, de forma manual. No formão. Só que para eu chegar num resultado satisfatório, demora um pouco mais, porque outra coisa. E o cliente às vezes não está com essa espera, né? Ele quer um negócio. Também a sofrer um acidente também. Exato. Né? Porque eu tenho vários cortes na mão aqui por conta do formão. Mas que tipo de ferramenta você usa hoje? Olha, hoje em dia a gente tem serra-fita, tem serra-copo, tem tupia. Tem vários tipos de tupia. Já é do meu tempo, cara. Né? Você tem as próprias lixadeiras. Serra de fita, a tupia, que é um perigo. Sim, mas hoje, a vertical, né? A vertical ela é perigosa mesmo. E a gente tem que manter uma distância. Tem as plainas manuais, tem desengrosso, né? Que hoje é mais. Você trabalha com essas plainas? Uma Stanleyzinha? Trabalho com as plainas manuais. Eu tenho 3, inclusive eu tenho uma que porque ainda não pegou o rebote nem o sargento, velho. Não, o sargento a gente trabalha com ele até hoje. Até hoje, tá vendo? Não tem como. Bom, o rebote era todo feito que era uma plana também, né? E todo manual, você fazia todo o corpo dela, só a lâmina, que também alguns ferreiros que eram marceneiros faziam. Tem várias
ferramentas japonesas que até a lâmina ela é feita de madeira ou bambu, né? Então, assim, mas é um sofrimento, porque às vezes a madeira ela tem vários folículos, assim, tem nós, né? E quando você vai passar a lâmina ali, ela dá uma ou travada, contra a fibra, ou às vezes quebra a lâmina, ou às vezes escapole e pega na sua mão, pode cortar. Exatamente. Então, assim, a atenção tem que ser redobrada. E por ser músico, também por tocar, eu priorizo muito a questão de o cuidado de ter a mão intacta, né? Porque eu já fiquei dias sem tocar porque um formão escapuliu e cortou meu dedo. Aí é um corte profundo e às vezes desengrossadeira e desempenadeira você trabalha também? Desengrossadeira sim e desempenadeira também. De vez em quando o cara perde a ponta do inclusive o luthier que começou a me ensinar, ele perdeu a ponta do dedo numa desengrossadeira. Só que então o calo, né? Só que antigamente era tudo muito rudimentar, sim, né? Cara. E eram ferramentas que não tinha nenhum tipo de proteção. Hoje a gente já trabalha com uma linha já que é justamente voltada para isso. Com relação às ferramentas, graças a Deus também, devido à tecnologia hoje, a gente já consegue comprar ferramentas já específicas para luthier, né? Lá fora tem uma empresa chamada Stewart McDonald, que eles fabricam ferramentas específicas para luthier. E também aqui no Brasil tem a Music Tools, se eu não me engano, e tem outras indústrias também que fabricam. Que legal. Só que o que acontece? Também a gente não pode se prevalecer só dessas ferramentas, porque nem sempre a gente tem grana para comprar uma ferramenta dessa. Então, é onde a gente tem que trabalhar realmente com ferramentas artesanais, ou então a gente mesmo confeccionar uma ferramenta. Eu tenho várias ferramentas que eu confeccionei para poder facilitar o trabalho. O homem começou a trabalhar com pedra e hoje a gente trabalha com a lâmina fundida, né? Então, a tecnologia começou lá atrás, né? Não foi eu que inventei e nem vou parar por aqui, porque eu sempre vou estar correndo atrás de ter mais habilidade para fazer mais rápido o meu serviço. Por quê? Porque se eu fizer mais rápido, eu fico livre, não só daquele instrumento, mas livre de correr o risco de cortar a mão, de me lesionar. Perfeito. Maravilha. Rapaz, tá vendo aí, bicho? O cara é luthier, mas além disso, o cara também é músico, entendeu? E tá aí no cenário, faz um espetáculo, quer dizer, participa de um espetáculo chamado Cássia Regiane, muito mais que ela, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, que eu quero saber o seguinte: como é que você começa com a música, como é que você chega nesse ponto, já vem de família, todo mundo era músico, como é que é? Conta um pouquinho essa história também pra gente. O baixista, o baixista, exato, o cara... Eu passei por várias transformações. Né? Tá vendo? primeiro que quando eu nasci, lá em 1976, né? Tu nasceu onde? Eu nasci aqui em Brasília. É mesmo? Eu falo que eu sou nordestino do quadradinho, porque a minha mãe ela é de Recife e o meu pai de Maceió. Então, e mora na Ceilândia, né? Eu moro na Ceilândia. Então, tipo assim... Como nasceu em Ceilândia também? Nasci na Ceilândia. Como a gente tinha uma... Assim, a Ceilândia nos anos 70, anos 80 era um pouco perigoso, né? Toda a periferia tem o seu perigo, né? Não tem pra onde correr, porque a gente sabe. E a formação da Ceilândia, você sabe a história? A formação, o nome da Ceilândia é Centro de Erradicação de Invasões, né? E falamos dela ontem, que ela veio, o meu pai, ele trabalhou na construção de Brasília, ele morou na Vila Livre, né? Que é a famosa Vila do IAPI. O Morro do Urubu, ele trabalhou na Nova Cap e comprou um barraco lá, morava lá com os meus irmãos mais velhos, né? Que eu não peguei essa fase de morar na Vila Livre, né? Você já se deu lá na Ceilândia, né? Aí, tipo assim, em 73, acho que o meu pai... começa 71. Então, assim, ele ganhou um lote, e quando ganhou um lote comercial na Ceilândia, olha só que engraçado. Aí o meu pai tava vindo no caminhão, o caminhão quebrou. Isso é onde? Qual a quadra? Eu moro na 25 da Ceilândia Sul. Na primeira quadra. Na Ceilândia Sul, tá. Na Ceilândia Sul. As primeiras quadras, assim, o pessoal fala que é Tagualândia, né? Porque a gente atravessa a pista, é Taguatinga. Exatamente. A gente atravessa a Ceilândia. Né? Taguatinga ou Ceilândia, nunca sei aonde estou. Eu tenho um poema que fala disso. Assim, eu já morei lá também. Eu vivi a vida inteira lá e a minha oficina é lá na casa do meu pai, ainda hoje. Então, tipo assim, comecei ali, tal, minha família veio da Vila do IAPI pra Ceilândia e tal, e minha mãe, ela gostava muito de música, que ela cantava no coral
que ela ficou no internato, né? Escola de internato, que era muito comum antigamente lá em Recife, né? Que ela perdeu a mãe dela muito jovem e até arranjar alguém da família para poder cuidar, ela teve que ficar no internato, que hoje é o orfanato, né? Que na realidade que hoje nem é orfanato mais. Acredito que nem. Mas era ligado a alguma religião, algum segmento religioso? Sim, a Igreja Católica. Tá. Aí ela cantava no coral e tal, e ela sempre gostou, teve aulas de música lá. E em casa, como a gente quase não saía muito, porque ela era muito protetora, deixava a gente muito assim dentro de casa mesmo, e a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Então a gente ouvia muita rádio, né? Muita rádio, e a gente ficava cantando, e às vezes a gente se reunia em casa e ficava cantando, e nessas cantorias ali o meu irmão começou a fabricar os violões dele, tipo assim, os violões dele que era tipo assim, de nylon, corda de nylon, coisa de criança, brincadeira de criança, e eu também, né? E ali a gente ficava fingindo que estava tocando e cantando com a minha mãe, e logo em seguida o meu irmão apareceu em casa com um violão. Olha. Aí começou tocando violão, aí minha mãe, de quem é esse violão? Tá, de um amigo. Não, então devolve e tal. Aí vamos ver se a gente consegue comprar. Aí não teve condição, e aí quando meu irmão começou a trabalhar, ele falou, não, vou aprender a tocar flauta. Aí comprou uma flautinha, os meus 2 irmãos mais velhos começaram tocando flautinha, e deixava a flauta lá, e eu pegava a flauta e ficava só aprendendo. Eu aprendi a tocar sozinho, aquele piparito, né? Piparito não, é flauta doce, né? Sim. Que chama. Aí tá, beleza, comecei a tocar flauta doce e ficava ouvindo música na rádio e tocando, e o meu irmão sempre batendo naquela tecla de ter um violão, até que o meu irmão comprou um violão e começou a tocar violão, e uns anos depois ele foi pro seminário, e eu ficava olhando ele tocar, e com aquela curiosidade. Ele virou padre? Não. Aí já é uma outra história. Aí ele foi pro seminário, ficou lá durante 4 anos, e ele vinha todo ano. Aí todo ano que ele vinha, ele me ensinava um acorde. Aí eu era moleque, eu tinha o quê? Tinha uns 12 anos, 13. Tal, e quando eu completei 14 anos, eu falei, não, eu tenho que tocar o violão. Tem que tocar esse negócio, velho. Aí eu comecei a pegar o violão mesmo ali, ouvia a rádio e comecei a tocar, sem saber nada. Os acordes que eu tocava, sem saber nada. Teoria musical, não sabia pelo ouvido? Disso. Pelo Era pelo ouvido. Ouvia as músicas, Caetano Veloso, comecei tocando músicas do Roberto Carlos, né, que era mais fácil de pegar. Aí daqui a pouco tava tocando Caetano Veloso, tocando Gilberto Gil, Djavan, todas as músicas da MPB que tocava na rádio, eu gostava. Não discriminando o sertanejo, mas eu não escutava sertanejo porque minha mãe, por ser do Nordeste, meu pai também, não escutava outra sertanejo. Escola, né? Outra escola. Né? Então, assim, eu comecei tocando violão, fui frequentar a igreja, né? E tocava na banda da igreja violão, e pra mim era o instrumento que eu queria pra minha vida. Só que aí aí um belo dia. O baixista da banda que eu tocava saiu. Nossa Senhora. Aí o pessoal olhou pra mim e falou, cara, você tem cara de baixista. Olha só. Tá louco, eu não sei nem pra onde é que vai. Aí me arrumaram um instrumento lá, um contrabaixo, eu toquei, e porque eu tocava violão, eu já tinha uma certa desenvoltura, assim, mas era tipo assim, né, pra mim era um instrumento novo, era um... eu achava horrível, porque era grande, né? É porque tem uma diferença do violão, que você vai por questão mais pelos acordes. Você faz os acordes e o baixo você faz a parte de rítmica, né? Assim, embora que tenha notas, mas são notas rítmicas, né? Exatamente. Então, tipo, e antigamente o baixo não era o baixo que é tocado hoje, que é um baixo um pouco mais pra frente, né? Que você sola, que você já faz acorde, né? O baixo era tocado mesmo assim. Mas esse você faz acorde com traste ou sem traste? Não, eu toco os dois, né? Na realidade, tá vendo? Eu toco o baixo, o fretless, né? E toco o baixo normal. Aí eu me apaixonei pelo instrumento, comecei a estudar e comecei a tocar, e em seguida eu perdi minha mãe, né? Pouco tempo depois eu perdi minha mãe, quando eu completei 18. E aí eu abracei esse instrumento e comecei aquela paixão. Mas eu tive passagens pela bateria, por outros instrumentos rítmicos que me ajudaram muito na composição musical, mas só que o baixo é um instrumento que eu me apaixonei de cara, né? Então, assim, eu peguei e falei bem assim, não,
tenho que tocar na noite, porque eu gosto de música, eu quero tocar na noite. É tua profissão, além do luthier, mais outra profissão? Anterior, antes de ser luthier, eu fui músico. Né? Como é que você chega a luthier? Qual vamos falar da necessidade de ser, né? Que eu tô vendo você falando com paixão, então você é um cara que gosta, você não faz uma coisa por obrigação. Não. É o lance da alma, de cavar a alma da madeira para chegar no instrumento, que é outra loucura. Mas antes disso, para constar, Atitude de Fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli, aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você, falando com um camarada aqui, que é o Elvis Santos. E ele Santos. Elvis Santos, malandro. Não é pouco não, viu? Luthier de primeira, músico de primeira também, aqui do nosso Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal. Mas voltando aí a sua pergunta, Vitelli. Você chega, como é que foi para chegar no luthier? Já que você falou que anteriormente você vem já um músico, se descobrindo, mas aí aquele momento que você começa a mexer na construção do instrumento. Foi o seguinte, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Tinha um radinho que quebrava, eu desmontava o rádio, montava... Você não fazia que nem eu fazia, não. Não é que eu desmontava, montava e sempre faltavam uns 3 parafusos. Não, eu não sabia o que... Pior é colar circuito com vela com cera de vela, mano. Nossa, mas vamos lá, volta aí, vai lá, Elvis. Aí eu logo aprendi a consertar essas coisas eletrônicas, eu sempre tinha esse chama. E também pegava o meu instrumento assim, tá desregulado, tô achando com a corda alta. Aí eu ia na internet, que era a nossa banca de jornal, famosa banca de jornal, né? Aí tinha umas revistas chamadas Guitar Play, Bass Play e Cover Bass, que foi depois, né? Mas tinha um cara lá que chamava Edmar Luigi, que ele dava umas dicas de concerto. Porque eu não sabia o que era a profissão luthieria, não sabia que existia um profissional que fazia isso. Aí, beleza, eu comecei a mexer assim intuitamente. Até que um dia eu fui tocar numa banda e o guitarrista da minha banda era luthier. Aí ele me apresentou a profissão, falou, pô, eu sou luthier e tal, se você precisar de alguma coisa, a gente tá aí. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele pegou meu baixo pra tocar, ele falou, pô, teu baixo tá legal e tal. Eu falei, eu sou um curioso, assim, de vez em quando eu gosto de mexer. Aí ele falou, pô, cara, você podia ir lá na minha oficina, lá tal, pra gente começar a trocar uma ideia. Pô, pra eu te apresentar a profissão de uma forma bacana, pra você olhar. Aí eu falei, será? Aí eu falei, vou lá. Aí comecei a frequentar a oficina dele e tal, que é o Mozart, né? Engraçado, né? O Elvis trabalhando com o Mozart. Brincadeira, né? Brincadeira, mano. Isso é muito legal, né? Dois gênios, então, né? Assim, ele é um cara o genial. Elvis e o Mozart. Um cara genial, a quem eu devo, tipo assim, muito do que eu sei, assim, sabe? Que ele é um cara que tocou meu coração para o lance da luthieria de uma forma muito bacana, cara. Assim, sempre é um cara muito acolhedor, assim, gente boa demais. Então ele me apresentou, ele chegou, falou bem assim, Elvis, aqui é o seguinte, cara, vou te apresentar como é que você vai mexer no instrumento, mas primeiro vou desmontar um instrumento aqui e você vai olhar o desmontando e depois você vai montar esse instrumento, tal, e eu vou te dando as dicas de como você vai fazer e tal. E ali eu tive a minha primeira aula de luthieria e eu aprendi rápido, assim, foi tudo muito rápido. Sabe sabe quando você tem uma cortina fechada que abre assim na sua frente? A sensação que eu tive foi tipo essa, assim. E tudo foi acontecendo muito rápido e, pô, eu fui me aprimorando, porque eu já tinha conhecimento de acabamento, porque o meu pai era lanterneiro, e eu ia muito na oficina dele pintar, polir carro, ajudar meu pai a fazer esses trabalhos, porque tinha que ajudar, né? Sete meninos tinha que estar... Sua base que era diferente, né? Do metal pra madeira, mas o trato é o mesmo. O trato é o mesmo, assim. Embora que a madeira é um pouco mais sensível. Exatamente. Né? Porque tem alma, tem vida, né? Exatamente. Inclusive depois que a gente extrai, ela tem vida. Porque a vida continua sempre. Né? E é uma vida que a gente escuta, né? Porque se vocês fazem os instrumentos aí, ó. E é uma vida que dá a alma também. Porque depois quando você toca, você imprime muito sentimento. Você estava falando na escolha da madeira, né? E vamos falar com o Stradivarius, né? Que é um segredo, né? Até de alquimia para sair os melhores violinos, né? Que se tem essa lenda, né? Lenda não, é um fato, né? E as tratativas que ele dava, inclusive ouvindo um cara que faz viola de coxo,
lá no Mato Grosso. Eu estive lá no Mato Grosso e ele falou, cara, eu vou batendo e aquela que me der a resposta é que ele fala, derrubava, né? A gente pega literalmente um martelinho, segura uma prancha de madeira. Você estava na prancha, ele falava árvore mesmo, é na árvore que ele pegava. Porque... às vezes madeira caída. Para mim que sou urbano, né? Porque sim, a pergunta é nesse sentido, mas você está dando resultado. A gente bate na madeira quando ela ressona, aí você fala, essa madeira aqui, possivelmente... Ela vai dar um som legal para fazer tal tipo de instrumento. Aí, ó. Essa daqui já vai para outro tipo de instrumento. Exatamente. Essa daqui, e é assim que a gente faz de verdade. A sim, gente dá essa tratativa. Por quê? Porque esse é o segredo do... Agora, como eu faço instrumentos maciços, isso não é um fator determinante. Porque a gente lida com captação. Exatamente. Então, qualidade de captadores, qualidade das peças que a gente vai imprimir no instrumento também fala muito. Né? Fala até mais, às vezes, até do que a própria madeira. Até porque também você vai laquear a madeira, então não tem tanta exigência em relação a isso. Mas em relação à qualidade para tornar um instrumento durável, né? Exatamente. Então é basicamente isso. Agora, a gente corre atrás justamente disso, porque quanto melhor o som que a gente puder tirar da madeira, vai ficar um instrumento. Eu vou fazer outra pergunta aqui no sentido também, quando você faz um acústico com caixa, com tudo, um violão, por exemplo, né? Ali também você vai ter que ter também uma escolha do tipo. Você trabalha o quê? Com laminado, compensado para fazer o corpo do violão? O corpo do violão. Ou a madeira maciça que você tinha que até fazer um trabalho de macheteria, conhece? Sim. Para você fazer a macheteria é um trabalho fantástico. Exatamente. Porque trabalha com emendas de madeira. Sim. E a gente faz os mosaicos do instrumento, é tudo feito de machetaria. Exatamente. Os filetes, né? Que o pessoal chama de binding, né? Isso. Mas os filetes que a gente faz do instrumento é tudo eu fiz a pergunta nesse sentido, na questão da ressonância da madeira para o corpo, né? Aí eu depois toquei na questão da macheteria, que eu também tive especialização em macheteria em Tales, dentro da indústria moveleira, né? Que aí quando eu cheguei no mercado de trabalho, mudou para o tal moderno que já não tinha mais isso. Hoje em dia o pessoal faz impressão, né? Eu fico impressionado. Hoje em dia você faz uma impressão a laser. Impressão a laser e também tem um outro tipo de impressão para mudar a coloração da madeira. Exatamente. Caramba, isso é muito louco. Assim. E já na macheteria você ia pegar a coloração da madeira para compor. Aí é onde entra o tipo de madeira. Isso. Aí você vai procurar Maria Preta, que é um tipo de ébano, né? Você vai procurar Pretinha também, que é um tipo de ébano. Você vai procurar o roxinho, né? Você vai procurar madeiras claras, que aí você já entra no vinhático, no pinho, que é a famosa araucária, né? Como é que você trabalhou? Eu vou fazer a pergunta, ele falou no vinhático. Cara, dura pra caramba. Eu gosto de vinhático. É uma das madeiras mais duras dentro do cerrado. Eu gosto de vinhático para fazer o cavalete, né? Cavalete de violão. Só que também é o seguinte, a madeira, ela dura, ela tem um corte específico para ela não trincar. Sim, porque quanto mais rígida a madeira é mais praticamente um trabalho de cirurgião, né? Você tem que ser bem específico, né? Não, meu pai lá no Guará, ele mora na mesma casa até hoje, numa casa de esquina. Então, pra gente não passar carro e moto, a gente é tudo motociclista, né? Aí ele botou os troncos de vinhático que ele trouxe, que ele, por acaso, caiu. Ele pegou, cara, tá até. Isso bota mais de 40 anos. Ele tá lá do mesmo jeito, duro do mesmo jeito, lá. É mais do que a aroeira. A aroeira é muito boa, mas ela deteriora o clima, né? Agora tem uma madeira também que o pessoal chama no Nordeste de pau-pedra, né? Sim. Que ela é muito, muito dura mesmo. E ela parece uma pedra. Porque você lixa, ela parece um pedaço de marfim, assim, uma coisa assim, um pedaço de como é que chama? De mármore, né? Escuro, assim, você lixa, é muito parecido. Caramba. Então, por isso que o nome é pau-pedra, e ela não deteriora. Você pode molhar ela tem uma resina, ela tem um processo de resinagem tão grande, assim, de seiva da própria madeira, que endurece, que não penetra a água. Tanto que tem vários lugares que você encontra ela dentro da água, e ela tá lá há séculos, né, há um tempão, né? Então, tipo assim, madeira hoje em dia, eu acho que
um dos maiores investimentos no mundo, o cara investir em madeira. Por quê? Porque daqui a um tempo não vai poder se tirar mais. Se você vê mogno, se você vê essas madeiras aí, vai ser madeira de replantio. Cedro. Cedro é uma excelente madeira para fabricar corpo de violão, corpo de viola, para fabricar também corpo de baixo de guitarra. E braço, qual é a madeira que você usa? São dois tipos, né? Você tem uma capa onde entra os trastes e tem o braço propriamente dito. A parte de trás do braço, no caso dos baixos e guitarras, eu gosto de usar uma madeira chamada marfim imperial. Tá. Que é difícil de achar. É por isso que eu compro na internet. Por quê? Porque ela é uma madeira que ela tem um corte único assim, e ela tem o mínimo de nós possível, e os veios dela são todos uniformes, né? E eu acho, na minha concepção, ela é muito melhor do que o próprio, tem um outro marfim, né? Sim. Outro tipo de marfim, mas ele tem um empenho, é muito fácil de empenar. O marfim imperial, não, é uma madeira muito centrada, ela parece muito com maple lá de fora, né? E no caso onde é o berço dos trastes, como é que tipo de madeira? Fora o ébano, qual outro tipo de madeira? Aí você pode usar o jacarandá, né? Usa-se o jacarandá, você pode usar IP, sempre uma madeira dura. Sim, né? sim. Você pode usar também o próprio roxinho, né? Tanto para o corpo também, porque hoje em dia tem violas feitas de roxinho e a escala também, né? Então, tipo assim, você pode usar pau-ferro, né? Pau-ferro também tem uma textura bonita. Eu já vi instrumentos também que o cara usou em buia, mas eu acho um desperdício muito grande, assim. Em buia, porque é uma madeira muito decorativa, uma madeira muito bonita, né? Isso. Em buia. Embuia para corpo, ela é muito bonita, e tem muita rádica de embuia, né? Porque é o seguinte, são períodos, né, cara? Eles vão de matada. Na minha adolescência, da moda era a peroba rosa e a branca. Você tinha embuia, você tinha cerejeira, aí veio o jacarandá, que eu acho que eles acabaram com todo o jacarandá da Bahia. Que coisa. E o pau-ferro. A cerejeira, é porque tem madeiras que lá fora é conhecida com um nome. Só que se você comparar a família dela, é muito parecida. Sim. Por exemplo, o pessoal fala, tem o ash, né? Lá fora, que é uma madeira antiga e tal, mas a cerejeira é um parente do ash. Assim, você olha assim, você tem a mesma textura. Só que o que acontece? Por que o pessoal não bota muito crédito na cerejeira? Porque é uma madeira mais barata. Sim. Né? Assim, então a gente tem que só que hoje em dia, pela escassez de matéria-prima, o pessoal tem pesquisado muitos tipos de madeiras diferentes, e tem muitas madeiras mesmo assim legais. Tem uma tal de tanibuca, só que ela ela absorve muita umidade, né? O pessoal está fazendo teste já. O pessoal já fez teste com bambu, já fez teste com eucalipto, né? A própria Giannini, que é uma fábrica grande, ela tem um instrumento de eucalipto. Olha só, né? não sabia, né? Tem uma linha que foi feita de eucalipto. Esse comum mesmo? Isso, violão. Mas ele entra um resinado, né? Sim, pra dar mais consistência. É porque o eucalipto, ele tratado, hoje em dia é uma madeira que o pessoal usa para fabricar casa. Exatamente. Né? Eles colocam a madeira dentro de uma tora, dentro de uma prensa, né? Sim. Tira toda a umidade dela, aí abre e injeta um produto químico, aí prensa de novo, depois submerge ela num tipo de seiva sintética, e depois deixa lá até ela climatizar, né? E fica climatizando de forma industrial, né? Isso. Então, tipo assim, aí você pega aquela madeira ali, fazendo de eucalipto. Já fez de eucalipto. Eu não sei se faz ainda, né? Mas já fez um. E a madeira amazônica? Madeira amazônica é um mistério, assim, né? É um mistério. A madeira amazônica tem. Você ouviu falar em acapu? Sim. Tem a própria murucatiaia, né? Murucatiaia, feijó, né? Tem o frejó também. É bonita, né? A textura, né, cara? Tem. Parece um mosaico de macheteria, velho. O frejó, inclusive, é uma madeira utilizada internacionalmente
por indústrias que pagam um absurdo pelo Frejó. E a própria Murucatiaia também, né? Cara, tem Muriti, tem um monte de tipos de madeiras diferentes da Amazônia. Tem muita madeira, muita conversa também. Muita conversa, mano. Muito papo bom. Porque o papo é interessante, né, interessante, cara? por isso que eu tô te falando. A gente vai trazer o Elvis aqui para falar só sobre luthier. Porque a profissão, né, cara? Não vou falar artesanal, mas acaba sendo porque você tá lá no seu cantinho, né? Não é uma coisa de linha industrial. Não, você faz uma questão, vamos falar na palavra mais terra, faz por amor, né? Aquela coisa do trato, não é coisa de indústria, porque industrial é muito frio. É pronto, matemática pura, botou na própria linha de produção. Eu falo que hoje em dia um instrumento feito por um luthier é como você ir no alfaiate e falar, eu quero um terno. Exato. Não é um instrumento para ser comercializado. Essa fala. Ele não tem valor comercial. Essa fala. Mas tem valor sentimental. Tudo que você imprime nele, você imprime o que há de melhor, só que não tem valor comercial. Porque ele ultrapassa essa questão. Essa linha, né? E hoje, vou ser sincero, 96% do trabalho que a gente faz na oficina de luthieria é mais de reparo. Diante do mercado, o teu trabalho não é a construção de instrumento, mas o do restauro, do reparo. Você faz muita restauração, você faz muita regulagem, muito ajuste em instrumento industrializado. Por quê? Porque para você explicar isso, para a pessoa entender, ela tem que ter uma alma muito sensível, ela tem que ter um sentimento muito grande assim, pela arte da música, né? Que é uma coisa assim que não é todo músico que tem. Porque 90% dos músicos, eles acham que tudo é comercial. Eu quero comprar um instrumento de luthier, beleza, eu vou usar ele por um tempo, vou vender ele. Né? Tanto que hoje em dia tem indústrias que se tornaram indústrias porque a própria Demarque, de Oliveira, são instrumentos que eram feitos exclusivamente e passaram a ser feitos de forma industrializada. Em linha de produção. Aumentou o valor do instrumento? Sim, porque a procura pelo instrumento aumentou, porque o nome do cara ficou muito grande. Agora deixou de ser um instrumento artesanal, passou a ser um instrumento industrializado. Porque eu já vi informações que já tem coisa deles sendo feita até na China, né? Então, tipo assim, é muito ruim isso daí pra gente. É bom pela questão da divulgação, mas é ruim porque você deixa de ter aquele requinte de ter uma coisa personalizada, ter um instrumento feito sob medida para você. É isso aí. Mas, antes da gente terminar, que a gente já tá bem no... Como eu falei, o Elvis ele participa de um projeto, Vitelli, que é Cássia Rejane, muito mais que Heller, que é literalmente autoral, contando uma história que ele vai dizer como é que ele entrou e como é que é essa história aí, Elvis. Olha, eu entrei porque eu conheço o Eliezer há uns 20 anos, mais ou menos. Eu falo que quando a gente se conheceu, a gente tinha cabelo. Que é o diretor? O que é o Eliezer? O Eliezer é o nosso diretor do espetáculo, né? Foi ele que juntou a história e bolou por autorização da família da Cássia, que tinha essa necessidade de passar uma outra visão da Cássia, que é aquela visão que a gente tem de família, de irmão, de ser humano, que ela era um ser humano fantástico, né? Ela era uma pessoa... Do Cruzeiro também, né? Do Cruzeiro, mano. Tipo assim, vinha um mendigo lá sem blusa, tremendo de frio, ela tirava a blusa, chegava em casa tremendo com frio pra dar a blusa pra ele, calçado, né? E essas histórias são contadas dentro do espetáculo, né? E o Antes da Fama, não é isso? O Antes da Fama, de 1962 até 1989, tá? A história que a gente conta. Ela criança, ela brincando com as irmãs, essas histórias que a gente conta no musical. Eu conheci ela em 81 nos corredores da Dulcina, que eu sou da primeira turma da Dulcina. Ela bem jovem. Sim. E depois no Malas e Bagagem, com a banda. Sim, com o Oswaldo Montenegro. Aí também no teste com o Oswaldo Montenegro, que o meu chefe no IPEA, que era do departamento de desenho do IPEA, era o cara que fazia toda a cenografia do show, todos os espetáculos do Oswaldo. E aí me lembro dessa fase dela também, disputando e acabou entrando no elenco do Oswaldo. Sim. Então, tipo assim, eu tava na minha oficina com o instrumento dele para devolver. Ele chegou lá e falou: pô, cara, você não quer tocar com a gente, não? Aí eu falei: pô, Eliezer, cara, eu tô meio
meio cansado, bicho, porque a gente que é músico, a gente sofre muito na estrada, né, cara? E também é muito desvalorizado. Hoje em dia o músico tá muito desvalorizado, é uma profissão praticamente em desuso, né? Porque a galera não respeita o músico, né? Aí ele falou, não, cara, vamos fazer um lance diferente, tá? Eu tô formando um musical aí, você não quer tocar com a gente? Então eu falei, vamos lá. Quando eu toquei, eu falei, pô, quando eu comecei a ensaiar, eu falei, pô, cara, que fantástico isso daqui, velho. Assim, a gente entende de cara, o espetáculo é uma coisa fantástica, sensacional. Eu só quero só dar um adentro aí, só falar uma coisinha simples, né? Que eu tenho um poema meu nesse espetáculo, viu, Vitelli? Que foi musicado aí. Tem uma música que a gente toca lá que é Estrelas na Janela, né? Estrelas na Janela. O Mauro nos cedeu e a gente musicou, né? Fez um esquema legal. Maravilha, maravilha. E é muito bonito. Inclusive, você está convidado, você também, Mauro. Opa. O Mauro já foi vários, né? O Mauro já fez parte da. Sim, já fez parte desse processo. Sabe como é que Mas teve uma apresentação também, alguns trechinhos dele, não foi, Gão? Teve aqui na Escola Parque. Exato. Teve também. Teve aqui no Espaço Renato Russo. Teve no Renato Russo, teve na Escola Parque, aqui em Brasília, né? Isso. Teve na Ceilândia, no Sesc, né? Da de Taguatinga. Teve Sesc de Taguatinga, Sesc aqui da Sesc Garagem, teve Sesc de Ceilândia, teve no Clube do Choro. Clube do Choro. A gente fez também. E a Júlia Sagatiba nisso? A Júlia Sagatiba, ela entrou lá uma época. A gente tinha que fazer uma apresentação lá na Aruc. Foi na Aruc. Era, na verdade, uma apresentação na FLIC, Feira Literária do Cruzeiro, também, que a gente convidou eles. Aí ela chegou lá, tal, para fazer parte do espetáculo, só que aí a gente estava num momento de transição e ela, apesar de ser uma cantora fantástica, ela talvez não se encaixou assim. Mas a gente também, eu falei para o Elias, cara, não deixa ela de lado, assim, né? Então eu mantenho sempre uma amizade com todo mundo, né? Que eu acho. A Júlia eu conhecia uma turminha, a gente fazia um sarau no Recanto das Emas chamado Bacurau, que era com o Márcio Rodrigues, eu era da companhia do H2O de teatro, e a gente fazia. E aí chegou um grupo de adolescentes, né? E tava lá a Júlia cantando pra caramba, menina ainda, a outra menina também que toca muito com a Martinha do Coco, que era outra adolescente, Pedrinho, uma turma assim, um outro cara muito clássico, bom, molecada de 16, 18 anos. E lá deram um show, não, vamos entrar, e começaram a frequentar. Depois eles foram pegando os seus rumos, né? O Pedro toca muito bem. Agora tô esquecido da menina que toca toca agora pandeirista com emboladora de coco. Sim. Pra caramba, a colega da Júlia. E Júlia também. Mas Júlia já tem um tempinho que eu não a vejo, mas vi lá na última vez, foi lá. Ela foi uma passagem breve, assim, né? Uhum. A gente quando você está formando um espetáculo, você passa por vários períodos. Entram várias pessoas, saem várias pessoas. Ela entrou. A gente fez uma apresentação lá no Cruzeiro, aí depois ficou meio aquele impasse aí, logo entrou a cantora que está hoje, que é a Isadora, né? Então ela já pegou as músicas de cara. Mas a Isadora não é a mesma amiga da Júlia, não. Não, né? não. Ah, a Isadora a Isadora, o nome da pandeirista, eu ia lembrar, que era amiga da aí Isadora, que toca com a Martinha. Ela entrou e, tipo assim, já pegou as músicas de cara, já teve, tipo assim, passou um pouco mais de segurança e aí já ficou fixa, né? E tomou, eu costumo falar sempre que quando a gente chega num lugar que você chega e você faz um teste que você fica, é porque estava escrito em algum lugar para você ficar lá. Exatamente. E quando passa toda turbulência que você ainda está lá, é porque é o seu lugar. Exatamente. Né? Você não chegou lá para falar bem assim, eu vim aqui só para fazer um teste. Não, você chegou lá e tomou posse do seu lugar. Pronto. Né? É igual, por exemplo, uma profissão, né? É igual você... quando acontece você ter facilidade de fazer alguma coisa, você não está fazendo aquilo lá aleatoriamente, você está tomando posse de uma profissão, de algo que é valoroso para você. Você tem faculdade, a gente vê muito isso aqui em Brasília. O cara está dirigindo ônibus, o cara é formado em direito. O cara podia estar sendo advogado, mas o cara ama dirigir o ônibus. E é isso aí. E tá tudo certo. A gente tem que ser. Esse dia eu encontrei um ex-aluno meu, chegou na coisa, ei, professor.
E eu, qual é, cara? Tá lembrado de mim? Eu falei, pô, na paroquial. Pô, cara, é memória. E aí, cara, você tá fazendo aí? Era advogado, não era bacharel não, inclusive com a OAB. Mas, não, eu gosto disso aqui, cara. Legal. É porque é amor, né? É amor mesmo. Bom, Elvis, pra gente terminar aqui, né, finalizando aqui, espetáculo, esse ano fechou, ano que vem, como é que tá aí essa questão? Onde a gente encontra você nas redes sociais, principalmente a questão do luthier, né? Isso é bom. Eu tô lá no Instagram, quem quiser acessar a minha página é Elvis Luthier, tá? É fácil, acho que eu tenho um outro amigo que chama Elvis também, mas ele não conseguiu o domínio do e-mail primeiro do que eu, né? Graças a Deus. Consegui, né? Então foi rápido, né? Então, quem quiser me achar no Instagram é Elvis Luthier. Com relação ao musical, a gente tá rodando e o ano que vem a gente tem muita coisa legal aí por vir, né? A gente quer pegar todo o circuito de Brasília. Mas já tem uma grade de programação? A gente tem as ideias, porque o espetáculo é assim, às vezes você faz igual a gente foi fazer uma apresentação na Pestalozzi e a gente terminou fazendo 4 apresentações lá. Que maravilha. Né? Então, tipo assim, foi muito rico, assim. E sempre no final do ano bomba, assim, porque o pessoal aqui de Brasília tem carência disso. E quando o pessoal vai vendo o que é o espetáculo, né? Como que funciona, o pessoal vai começando a pedir. E a gente tem pedido em vários lugares. A gente já rodou, já foi em São José dos Campos. Já fomos para São Paulo. Já apresentar esse espetáculo. Pô, que legal. A gente já apresentou uns trechos em Piri, né? Em Pirinópolis. Então tá sendo feito todo um circuito e o ano que vem está sendo trabalhado com muito carinho, porque apresentar um espetáculo é muito difícil, porque a gente precisa de parceria, tem que ter... Falar em parceria, Elvis, tá, caso vocês queiram, tá, com antecedência, manda o release, manda pra gente falando onde é que vocês vão e tudo mais, que a gente coloca aqui antecedência que a gente veicula. Que a gente veicula. Eu vou te mandar o release, inclusive, por incrível que pareça, como o ano que vem a gente está com uma projeção um pouco melhor do que a dos outros anos, porque até agora a gente fez no peito e na raça. Por quê? Porque é difícil você conseguir alguém para investir naquilo que você faz. E quando é uma coisa boa, parece que é mais difícil ainda. Mas tudo bem, a gente sabe que é luta e vai persistir até que a gente vença. Perfeito. Né? Então, o nosso objetivo é esse. O espetáculo na íntegra, falando o nome e tudo mais, e já provavelmente datas possíveis, né? Possível. E aí, com essa oferta aí, pode contar com a gente. Exato. Manda o release assim, todo, onde vai ser, onde será, essas coisas todas, a gente já bota aqui na rádio. E outra coisa, né? Caso vocês façam fly e tudo mais, você já coloca também o apoio cultural da cultura. Exatamente. Sim. Pode contar a marca rádio. Isso, eu mando a marca a rádio e o Pra Constar. E o Pra Constar? Atitude de fala. Aqui na Rádio FM com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Rádio FM 100.9, a rádio tocando você, ouvindo Elvis, que não é o Presley, mas é o Santos. Luthier, que foi um prazer, né, cara? Maravilha, muito boa. Explanou legal, mais o espetáculo da Cássia. Cássia Regiane, muito mais que ela. Muito mais que ela, né? Ela. Muito mais que ela, ela é jogada, mano. muito interessante. Mas diga lá, Mauro. Tem que agradecer aí o Elvis, né? E essa presença dele. E vai voltar, né? Porque eu já falei. Sim. E é um papo gostoso, cara. A gente vai expulsando, porque eu tenho um lado aqui do passado, ele tá com o futuro na mão, né, mano? É isso aí. Dentro dessa questão do luthier, é muito interessante, da questão da madeira, que eu gosto. Mas quando eu falei pra você que eu ia trazer o luthier, não foi à toa, malandro. O cara sabe mesmo. Obrigado, Elvis, mais uma vez, querido. E é isso, tá? A gente está à disposição. Um espetáculo realmente muito bonito. A gente avisa você é um excelente músico. Exato. E eu queria agradecer aqui a você, Mauro, a você, Vitelli. Beleza. Pela acolhida aqui de vocês, que é sensacional. Poder contar um pouquinho da nossa história aqui, poder contar um pouco da arte de luthieria também, que isso são
coisas raras de a gente ter um espaço aberto para a gente poder falar sobre isso. Exatamente. Então, porque a maioria, muita gente não sabe, né? Até ouve o nome, mas não liga a profissão à função. Isso é uma arte. É muito bom poder falar sobre isso, porque é uma forma de incentivar a galera mais jovem a cultuar essa arte aí da luthieria, porque a gente não pode deixar isso morrer, porque hoje em dia tem muito poucos profissionais, assim, digo, com capacidade legal para poder fabricar, para poder fazer uma provocativa. A tal da impressora 3D consegue fazer só para rimar? Olha, a impressora 3D consegue fazer a parte de plástico enorme, essas besteirinhas. Isso assim, são coisas que a gente tem que agregar, né? Quando pinta uma máquina, alguma coisa assim, a gente tem que porque eu sou Orives e faço joias artesanais, né? Eu tô parado um bom tempo, né? Mas eu faço, mas eu gosto mesmo do manual, da questão artesanal, da formação da liga até a peça. Agora, quando já se fala em filigrama, na tal 3D, eu já falo. É a mesma coisa quando eu era desenhista, e aí veio o tal do computador, era da prancheta. Veio o computador com CAD-CAM, era CAD-CAM, agora é AutoCAD. Cara, e foi substituindo, fazia cartografia, mano. É mole? É nóis. A gente não pode deixar as profissões antigas morrer e também tem que aderir à tecnologia. Sim. Gente, mais uma vez agradeço a vocês aqui essa oportunidade. Agradeço a Rádio Cultura também. Ótimo. E vamos lá, aproveitar o espaço aqui, divulgar também o musical, que a gente precisa dessa força aí. E quem puder e tiver curiosidade, acesse as nossas redes sociais. O Instagram é o Cássia Regiane, muito mais que ela, também tem. E tem Ótimo. O da Matriz Cultural, tá bom? Quem quiser acessar minha página também é Elvis Luthier. Obrigado ao espaço, obrigado a vocês. Gratidão, marca a rádio, tamo junto, mano. Valeu. Pra constar, atitude de fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitali. Aqui na Rádio FM 100.9, a rádio tocando você. Gratidão, Elvis. Valeu. Obrigado, gente.